Oi, sejam bem-vindos à Vida, ao Universo e tudo mais. Eu sou Rafael Buarque Montenegro e hoje vamos falar sobre Sense8. E por que, Netflix? Por que você foi cancelar esta série? Por quê? Por quê? Pois é, pessoal. Eu não sei se vocês que estão assistindo aí o vídeo conhecem Sense8. Eu acredito que a maioria já tenha ouvido falar dessa série. É uma série da Netflix, era uma série original da Netflix, criada pelas irmãs Lana e Lily Wachowski, que dirigiram Matrix, os 3 filmes de Matrix. O primeiro uma obra-prima e os outros 2, bem, não tão obras-primas assim. Na verdade, o terceiro é uma bosta. Enfim, era uma criação original da Netflix. Era uma série que fazia muito sucesso entre os fãs aqui do Brasil e que aparentemente não fazia tanto sucesso assim lá fora. No começo da semana eu fui surpreendido, eu estava no Facebook ali, rolando a timeline, e eu fui surpreendido por uma notícia lá de um post de uma das páginas de fãs de Sense8, que a série poderia ser cancelada. E eu fiquei, caramba, eles cancelariam Sense8, que tipo, tinha sido feito megas e megas promoções de Sense8. Tinham lançado o primeiro episódio, na verdade, da segunda temporada, foi um especial de Natal de quase 2 horas e tal. Tinha, parece que um hype todo gigantesco na Netflix em torno da série. E aí ontem, de novo, aquele burburinho. Na verdade, ontem não. Eu vi essa notícia do possível cancelamento na segunda e na terça-feira. Os fãs se mobilizaram no Twitter, como eu não tenho um Twitter, eu não vi lá. Mas parece que a hashtag RenewSense8, renove Sense8, subiu para os trends do Twitter. Enfim, ontem, de novo, eu vi alguém falando sobre isso. E eu fui pesquisar, coloquei lá, Sense8 pode ser cancelado. E quando pá, eu dou de cara, a série foi oficialmente cancelada pela Netflix. Está em todos os sites de notícia, tanto os sites de notícias especializadas em cultura pop, como o Jovem Nerd, Adoro Cinema, Omelete, como também os sites de notícia normais. Eu vi na página do Extra, eu vi na página da Globo, enfim. Sense8 foi oficialmente cancelada. E muitos fãs brasileiros ficaram muito irritados, ficaram com muita raiva e ficaram muito tristes por essa notícia, porque a série tinha muitos fãs no Brasil. Basta ver a reação dos fãs na CCXP, se eu não me engano é de 2016, que foi o elenco, de 2015, eu não estou lembrado qual foi o ano, que uma parte do elenco veio, e na CCXP Tour, que foi em abril desse ano em Recife, que o Miguel Ángel Rodrigues, que vive o Lito, um dos personagens da série, ele veio para a CCXP e ele foi ovacionado, sabe? Ele disse que ama o Brasil. Enfim, inclusive tem cenas da segunda temporada que foram gravadas em São Paulo durante a parada gay em São Paulo, com todos os personagens da série. Então, tipo, a série tinha muitos fãs no Brasil. Essa notícia realmente me pegou de surpresa, porque eu gosto muito da série, eu sou fã do trabalho das Wachowski. Matrix é uma coisa primorosa, e o que eu gosto mais do trabalho delas elas sempre tentam inovar de alguma forma, elas escrevem os seus textos, os seus roteiros, elas sempre procuram trazer algo novo, então elas estão sempre ousando. Não é aquele tipo de diretor que tem aquela fórmula quadradinha de fazer seus filmes seguindo o roteiro quadradinho, não. As Wachowski, elas estão sempre extrapolando, estão sempre ousando, e suas produções elas são muito bem feitas. Você pode questionar alguma delas quanto ao roteiro, quanto a algumas decisões, mas você percebe o esmero na produção e na direção que as Wachowski têm. E isso você percebe em Sense8. A primeira temporada de Sense8, ela estreou, se eu não me engano, em 2015. E eu não vi logo de cara, eu vi que a série tinha estreado. No meu Facebook um monte de gente começou a falar da série, mas eu só vim ver a primeira temporada de Sense8 em outubro do ano passado. Então, tipo, um ano depois do lançamento, quando praticamente não tinha mais ninguém falando assim sobre a primeira temporada da série, só se falava sobre, às vezes, quando saía notícia de gravação, de não sei o que, de como poderia ser a segunda temporada. E aí eu fui ver a série, e eu vi de uma vez
acho que em 3, 4 dias eu já tinha visto a primeira temporada. E eu me emocionei bastante com a série, porque o principal ponto da série é justamente esse. Qual é a história de Sense8? É a história de 8 pessoas que compartilham uma conexão muito íntima entre si. Quase não, é praticamente uma conexão mental, como se elas fossem telepatas entre si, entre esse grupo de 8 pessoas. Então elas sentem as dores, os medos, os sentimentos, as emoções, até mesmo a física das outras pessoas. Então, se eu estou aqui em Campina Grande e está fazendo muito calor e eu sou Sense8 conectado com uma pessoa que está, vamos dizer, no deserto do Saara, aliás, na Groenlândia, lá está muito frio, ela poderia sentir o calor daqui e eu poderia sentir o frio de lá. Então a série gira em torno disso e eles são perseguidos por uma organização que, ao que dá a entender, quer usar essas pessoas que são Sense8s para transformá-los em armas. E nisso, por debaixo desse plot principal, tem várias subtramas de cada um dos personagens. Então a série, ela, além de contar essa história, ela trata de temas que são relevantes na atualidade, como machismo, racismo, homofobia, transfobia, enfim, vários preconceitos que são muito enraizados na nossa sociedade ainda, em algumas muito mais, como a sociedade brasileira, são tratados e explorados na série. Porque, por exemplo, você tem um dos personagens da série que é homossexual, você tem um dos personagens da série, do arco principal dos Sense8s, que é uma transexual, você tem um dos personagens da série que é negro, você tem um dos personagens da série que é uma asiática. Então, assim, você tem uma diversidade cultural no casting de Sense8 que é incrível. E eu acho que isso é o que chamou tanto a atenção dos fãs brasileiros. Porque talvez em outros mercados, na Europa ou nos Estados Unidos, onde talvez relacionamentos homoafetivos ou pessoas transexuais, enfim, onde esses problemas de racismo, machismo, homofobia, transfobia, onde esses problemas não sejam tão gritantes como aqui no Brasil, em que até aqui não são só preconceito, aqui se torna caso de polícia, se mata homossexuais, transexuais, se agride negros, enfim, a polícia mata jovens negros das periferias praticamente todos os dias e ninguém fala nada. Então, o machismo mata mulheres todos os dias aqui no Brasil. São problemas muito grandes que esses aqui. E talvez isso tenha feito com que Sense8 tenha sido recebida de uma maneira tão apaixonada pelos fãs brasileiros, inclusive por mim. Tanto que, para mim, era o grande ponto da série. Eu me emocionava com a história daquelas pessoas, eu me envolvi com a história de todos aqueles personagens, eu chorei com eles. Só que, quando eu terminei de ver e eu comecei a repensar a série e eu vi a primeira temporada uma segunda vez, eu percebi que o plot geral de Sense8 era um plot fraco, que a história por trás, a grande história, ela era fraca. Ou seja, eu vou tentar explicar. Todos os episódios da primeira temporada, eles preparavam para um clímax, que vinha no último episódio, e o último episódio da primeira temporada era praticamente um único episódio cheio de ação, tudo embolado, uma coisa acontecendo atrás da outra, coisas que você não sabia como poderiam ter acontecido, mas simplesmente aconteceram, e ficava aquela impressão de que, tipo, eles enrolaram durante, se eu não me engano, a primeira temporada tem 10 episódios também, ou é 12, eu não tô lembrado. Eles enrolaram durante 9 ou 11 episódios, contando as subhistórias daqueles personagens. E quando chega no último episódio, eles jogam tudo do plot principal da trama para acontecer ali. Então, claro, é nítido a sensação do último episódio da primeira temporada, de que é tudo assim, jogado, e acontece muito rápido. Beleza, tudo bem. A primeira temporada ainda é muito boa. Chega na segunda temporada, o primeiro episódio, eu achei que o especial de Natal era só um especial de Natal, mas não, contou com o primeiro episódio da segunda temporada, que só tem 10 episódios. Então você tem um primeiro episódio de quase 2 horas,
em que muito daquele episódio ali não avança em nada, absolutamente nada, a trama principal. E você tem mais 9 episódios. E desses 9 episódios, novamente, você tá vendo ali as subtramas do Lito, as subtramas do Cepheus, as subtramas da Sun, as subtramas da Nomi. Você tá vendo as subtramas de cada um dos personagens. As subtramas do Wolfgang, que... What the fuck? Pra que aquilo? Tipo... Eu não consegui entender, sabe? A história principal era o que eu achava, na verdade, que iria ser contado na segunda temporada. De novo, ela foi sendo diluída. Um pouquinho em um episódio, um pouquinho em outro episódio, mais um pouquinho ali, mais um pouquinho ali. E não acontecia. Porque a série estava voltada em contar as subtramas, as pouquinhas coisas de cada um. E de novo, óbvio, eu me emocionei na segunda temporada. Tem alguns episódios que são muito emocionantes. E aí, de novo, chega no 10º episódio. E puf! Deus Ex Machina. Tudo acontece, todos estão na Inglaterra, ninguém fala como eles conseguiram viajar, já que eles são procurados, todos, no geral, alguns deles são procurados. Tem um hacker lá que hackeia tudo e puf, faz assim, sabe? Deus Ex. Quem não conhece a expressão Deus Ex Machina é quando num roteiro, seja em qual for a história, algo extraordinário aparece sem explicação e resolve a situação para aqueles personagens. Vou dar um exemplo bem clássico. No Hobbit, lá no final, se eu não me engano, do primeiro filme do Hobbit, eles estão nas árvores, eles estão cercados por orques e do nada aparecem as águias e salvam os hobbits, Gandalf e todo mundo. Então, isso é um Deus Ex Machina, um acontecimento ou algo, alguém que chega, resolve tudo sem explicar porquê, onde é que isso estava, enfim. E isso aconteceu em Sense8. No último episódio, metade do episódio não é nem a trama principal, é a trama da Sun, que eles vamos resolver as paradas dela aqui, e aí, tipo, chega na metade, um pouco mais do episódio, não deu certo resolver todas as paradas dela, vamos resolver as nossas agora. Gente, peraí. Eu reconheço que sim, a série ela trata de temas muito importantes, mas a trama principal de Sense8, ela tem muito potencial, mas por algum motivo ela não foi abordada da maneira que deveria. Por algum motivo a história não foi bem contada. A história de cada um dos personagens, ela é muito bem contada, mas não é a série sobre Lito, Cepheus, Nomi, Will, Riley, Sun e Wolfgang. É a série sobre Sense8. Essas pessoas que têm essa conexão entre si e que estão lutando contra uma mega organização. E essa história principal, ela não foi muito bem contada. Talvez esse seja o motivo da série não ter conquistado tantos fãs lá fora. E com isso, mesmo tendo muitos fãs aqui no Brasil, os custos de produção de Sense8 estavam muito caros, porque ela é uma série que é filmada em vários países, várias locações, tem um elenco muito grande e custa muito caro para a Netflix. E ela é muito bem feita. Você percebe o dinheiro investido na tela, porque as Wachowskis elas dirigem muito bem, os cortes de cena são muito bem feitos, a fotografia, toda a fotografia de Sense8 é lindíssima, mas o principal, que era contar essa história, no fundo Sense8 é uma sci-fi, é uma série de ficção científica. Na hora de contar essa história de ficção científica, de aventura, de fantasia, ela falha. E para a Netflix, que é uma empresa, certo? A Netflix ela não é uma ONG de criação de conteúdo para alegrar todo mundo, ou então ela não é uma ONG defensora dos direitos das minorias, ou dos direitos dos animais. Não, a Netflix é uma empresa. E se a série que ela produz, ela custa, eles gastam mais do que eles recebem de volta, eles cancelam. Não é a primeira vez que a Netflix faz isso. A Netflix já fez isso com Marco Polo, que é uma série que eu assisti, que eu gostava muito. Ela também é uma série que custou muito caro, por causa que é uma série que se passa ali no século XI, XII. Então, para construir os cenários era caro, o figurino era caro. Era uma série bem legal, mas, de novo, era uma série cara que não tinha um público muito grande.
Foi cancelada depois de 2 temporadas e ficou sem final a história. The Get Down, uma outra série ambientada ali nos anos 70, 80, acho que nos anos 60, 70, sobre a origem do hip hop ali nos guetos de Nova York, se eu não estou enganado, eu não vi a primeira temporada. De novo, também foi cancelada, porque dinheiro não tinha, o dinheiro que eles investiram foi maior o investimento do que o retorno, então eles estavam tendo prejuízo. E toda empresa que tem prejuízo, bom, se ela tem só um produto e esse produto está dando prejuízo, é capaz de ela fechar. No caso da Netflix, eles têm um cardápio de série muito variado. Então é natural que quando uma série dá prejuízo, eles cancelem e foquem em outras, como por exemplo House of Cards, Orange is the New Black, que dá muito lucro de volta para a Netflix. Eu não imaginava que Sense8 teria tão poucos fãs lá fora. Eu imaginei que, pelo termômetro da série aqui no Brasil, eu achava que lá fora também era um fenômeno. Na verdade, não foi tanto assim. E nessa semana, antes do anúncio oficial do cancelamento de Sense8, o CEO da Netflix, Reed Hastings, ele falou numa entrevista que ele deu na TV americana que eles estavam cancelando poucas séries. Ele fala ali sobre eles terem um elenco de séries de muito sucesso, só que tinha algumas que não faziam tanto sucesso assim e que eles estavam cancelando poucas séries. Ele chegou a dar essa afirmação. Então, infelizmente, no meu caso, infelizmente, porque eu gostaria de ver o desfecho, eu acho que poderia ter pelo menos uma terceira temporada para tentar encerrar a história, mesmo que fosse uma temporada com menos episódios, mas infelizmente Sense8 foi cancelada. E, embora eu esteja triste, eu entendo os motivos do cancelamento da Netflix. E entendo a tristeza dos fãs, eu também fiquei muito triste, eu queria ver o final dessa história, mas eu entendo também que a história geral de Sense8 poderia ser muito melhor. Ela é mal abordada, tem furos, tem elementos que talvez para o público lá de fora não tenha funcionado tanto assim. Para nós funcionou, eu já disse o porquê, e não para todos os brasileiros, obviamente. Eu conheço várias pessoas na minha timeline que não gostam de Sense8, que tecem críticas muito mais duras do que eu aqui à série, mas é isso. Eu acho que ela teve esses problemas de roteiro que atrapalharam toda a história e que foram um dos fatores, sim, que causaram o cancelamento de Sense8. Infelizmente, não vamos mais ter a história aí dos nossos Sense8s queridos. Esperemos para vê-los, quem sabe, em outros programas da Netflix ou em outras séries, enfim, e ver agora qual vai ser o próximo trabalho das Wachowski, que eu acho que sim, são duas grandes diretoras, duas grandes produtoras de cinema que vale a pena você acompanhar e ver o trabalho delas. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, é o primeiro vídeo assim que eu estou falando especificamente de cultura pop. Eu vou fazer outros vídeos, como eu já disse no trailer do canal. Eu vou falar muito ainda sobre cultura pop, livros, filmes, séries, quadrinhos, música, enfim. Se você gostou, curte, deixa aí nos seus comentários o que é que você achou do cancelamento de Sense8 e de outras séries da Netflix. Enfim, cancelaram Sense8 e renovaram 13 Reasons Why. Why? Essa é a pergunta. Porque, na minha visão, enfim, 13 Reasons Why para outro episódio, outro RB Vlog. Se gostou, se inscreve no canal, curte, dá o joinha aí, compartilha com a galera, enfim. Um beijo pra vocês, até a próxima. Muito obrigado. Ah, tá vendo? Eu me confundi todinho. Até a próxima e obrigado pelos peixes. Tchau, tchau.